Olá, muito prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Santos, sou consultor de investimentos e fundador do canal da Alegria dos Investimentos. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. E o meu motivo desse vídeo é mostrar para vocês aí um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz há alguns anos, onde muitos clientes tiram prospect também dúvidas com relação ao nosso dia a dia. Então resolvi gravar esse vídeo da melhor maneira, explicando como que é o nosso trabalho, as nossas remunerações. A gente não está aqui para falar sobre as diferenças de consultoria e assessoria, porém a gente vai relatar alguns pontos somente. Mas a minha função aqui, meu objetivo é falar para vocês o diferencial de outros profissionais que a gente atua no dia a dia e que possa servir como algo que seja, né, que tenha soluções dos produtos que a gente utiliza. Muitos profissionais, infelizmente, são muito mais vendedores do que uma pessoa que possa contribuir na solução financeira da sua família. Então, aqui eu vou apresentar em alguns minutos, né? Quero agradecer primeiramente a sua paciência, o seu tempo. Espero que seja útil e, né, ao longo do tempo depois você possa nos procurar, tirar suas dúvidas, deixar na legenda lá do YouTube os nossos contatos, para que você, né, quem sabe possa ajudá-lo na questão financeira, ok? Então vamos à nossa apresentação. Comentar um pouquinho aqui, né, do meu currículo. Eu tenho 45 anos, sou membro da ABFIN, da Associação Brasileira dos Educadores Financeiros. Eu também sou educador financeiro, sou graduado em Economia e pós-graduação, também eu fiz em Economia e Investimentos pela FI. Tenho mais ou menos hoje 26 anos de mercado financeiro. Eu já atuei como operador de mesa, assessor e agora consultor de investimentos. Tenho as certificações adequadas para atuar nesse ramo financeiro, como Ancord, Ambima, o CPA 10, CPA 20 e a CEA. Sou também correspondente bancário e atualmente, né, eu sou consultor de investimento da Zanello Wealth e tenho meu canal educativo Alegria dos Investimentos. Então esse um panorama, é um currículo que eu já tenho nesse ramo há algum tempo. Fazendo para vocês aqui uma introdução do que a gente vai comentar hoje, eu vou fazer um resumo da nossa consultoria, nossa Zanello Wealth, a Zanello Consultoria, a consultoria que eu trabalho há quase 2 anos, as instituições que a gente tem como parceiros, os serviços que a gente oferece para pessoa física e jurídica, os serviços que a gente não presta dentro da consultoria, os modelos de remunerações que é feito pelos clientes e os nossos diferenciais da consultoria, da assessoria, que isso aqui é só um detalhe para que possa vocês entenderem o motivo, além do meu motivo de também estar trabalhando numa consultoria. Não é o foco principal, mas a gente precisa detalhar isso, que ainda existe muitas dúvidas ao longo do tempo de muitos clientes. E os nossos contatos deixarei, tá bom? Então, falando um pouquinho da consultoria, né, a gente é especializado em uma family office e que tem como um share, né, um mercado aí que a gente gosta bastante de atuar em investimentos internacionais. Então, hoje temos mais aí de 1 bi, um pouco mais de 2 anos de existência. Faço parte dessa equipe, atuo em São Paulo, mas como hoje a gente pode fazer muitas reuniões, né, online, enfim, a gente atua no Brasil inteiro praticamente. Existem alguns benefícios, né, de serviços e investimentos do cliente dentro da consultoria, e isso a gente vai detalhar
ao longo do tempo. Tá? O que a gente propõe para os nossos clientes como algum benefício, ou algo de benefício, né? O podcast, todos os domingos, feito pelo nosso CEO Renan Zanella, ele faz um conteúdo de tudo que aconteceu durante a semana e opiniões próprias para investimentos, né? A gente também envia, ou o cliente pode acessar o site, não só o cliente, mas também alguém que se interesse, www.zanellowealth.com.br, tem lá as cartas mensais que a gente faz todo mês, que também existe um comitê de análise, né? Nossas redes sociais, Instagram, Telegram, não só eu, mas também toda a nossa equipe tem as suas redes sociais, e também no Spotify de terças e quintas, sempre tem um conteúdo lá de uns 4, 5 minutinhos comentando de mercado financeiro, tá bom? Então isso aqui é o nosso serviços, assim, para que possa o cliente ter aí, quando está dentro da nossa consultoria, mais interação conosco, né? Isso é super importante. Algumas instituições que a gente trabalha em parceria, então a XP Investimentos é o nosso carro-chefe, depois vem o BTG, Corretora Genial, a Avenue, para clientes que queiram investir no exterior brasileiro, que querem investir no exterior, a Ágora, né, que tem como Bradesco o principal dono, né, da Ágora, a Nômade, que é uma corretora que também é muito usada para quem quer usar cartões de débito no exterior. Então a gente somos Zanella Wealth, a consultoria independente, não temos o diferencial que seria da assessoria, exclusividade. Então, você cliente que tenha conta nessas instituições, nós da consultoria Zanella Wealth, nós atendemos esses clientes. Então, uma maneira importante para que possa entender que muitos clientes, né, ou no caso, não só cliente, mas também alguns profs que queira continuar com a sua conta em algum certo lugar, ele não precisa fazer a transferência de custódia. Então, a gente pode, né, com o número da conta, ir lá fazer também, né, o nosso trabalho junto com aquela instituição. Isso facilita muito, a gente consegue fazer um conjunto, né, dessas instituições onde a gente atua, né, nessas instituições e fazendo com que eles façam investimentos que não precisa ser para outra instituição. Isso é muito importante. Uma instituição que você, no caso, tem exclusividade, você não consegue atender outras instituições, tem que fazer todo o trabalho de transferência, de custódia, e isso dificulta um pouco. Mas é uma diferença que a gente tem aí dentro do nosso trabalho. Então, voltando às instituições, a gente também tem complementares como Nubank, perdão, Seis Bank, o banco da Ecoval, esses bancos que muita gente tem conta como cartões, então a gente consegue também atender esses clientes, né? E algumas outras instituições, como a Decon, de consórcios, seguros, Mongeral, próprias instituições que a gente atua também, né, da XP, BTG, que integram também esses tipos de serviço. E a novidade que a gente tem agora é a Ceazone, né, para quem quer investir em imóveis para locações. Então, importante dizer que, no caso, a consultoria, ela abrange muitas parcerias para que você não fique somente fazendo investimentos de aplicações financeiras, né? Então, nós, como um guru financeiro, vamos dizer assim, a gente vai analisar você como um todo, né, no seu projeto de vida, na sua sucessão patrimonial, enfim, como um todo, para que você, né, tenha aí umas soluções financeiras com tudo que a gente tem, né, dentro da consultoria. Então, isso é muito importante que o cliente ou a pessoa que está assistindo agora
entenda que isso já vem mudando ao longo do tempo, quando aquele assessor ou aquele profissional que só te liga para falar qual a melhor aplicação, por que está sendo feita aquela aplicação. Então, assim, nosso trabalho em consultoria não é somente isso, é muito mais do que isso. Então, todas as situações que você tem na pessoa física, na pessoa jurídica, né, algum problema que a gente possa solucionar, a gente usa todas essas parcerias, ferramentas, para que possa solucionar. Então, é bem diferente daquele que te liga, que só fala, não, então, hoje a melhor aplicação é esse, é para vender, é para comprar. Não é o nosso trabalho como um todo aqui. A gente faz esse tipo de trabalho, seleciona os clientes que queiram esse tipo de serviço, mas a gente quer ampliar, né? Nós estamos ampliando muito mais serviços do que somente aplicações. É lógico que a gente consegue, né, fazer outras também modalidades dentro da consultoria. Outros produtos e serviços, né, que a gente complementa, né, dentro dessa nosso trabalho, não só as aplicações financeiras, mas câmbio também se sai bastante hoje, como a gente é uma referência aí de investimentos internacionais dentro das instituições, já tem plataformas, aplicativos que vocês conseguem fazer diretamente isso. A gente somente faz o envio do push, selecionar os produtos e o cliente aprova. Então, o câmbio, né, não só de investimentos, mas também de recebimentos de fora, né, que venham queria receber o dinheiro aqui ou enviar um recurso para fora, isso também é feito. Mas hoje a gente consegue fazer muito mais, né, das aplicações financeiras lá fora. Consórcio, financiamentos, a gente não só tem dentro das plataformas de corretora, mas também, como eu falei na slide anterior, né, de parcerias. Uma delas é a startup direto, que é onde o cliente que tem, né, queira fazer algum financiamento, né, uma simulação de financiamento, ela faz toda a varredura de todas as instituições bancárias com as melhores taxas e onde o cliente não precisa ir até a agência bancária para fazer, né, uma nova simulação. Essa empresa, particularmente, é uma empresa que faz todo o processo e as taxas são todas iguais. Não vai ter um que vai ser melhor que a outra. Essa diferença que a gente chama de spread, com esse sistema ele já não tem mais. Então, hoje, o cliente não precisa ir mais ao banco A, ao banco B, fazer uma simulação, porque essa empresa ela já faz de todo como se estivesse na boca do caixa do gerente, do gerente do banco, e ele faz toda essa varredura e é o mesmo sistema que o gerente está usando lá, é o mesmo que dessa empresa. Então, facilita muito o trabalho, né, do cliente do que fazer ir até o banco, fazer conosco, né, se ele já tem a conta, principalmente com a nossa consultoria. Outros produtos que a gente, né, oferece também, os cartões de viagem internacionais, exemplo que a gente deu na Nomad, né, é muito procurado pelos nossos clientes quando vai viajar para fora, não tem nenhum custo, você faz a transação do câmbio, que aí sim tem um custo, que é normal, mas para dentro quem é cliente da nossa consultoria consegue ter bons descontos. Seguros diversos, não somente de autos, mas também que possam ser resgatáveis ou de garantias. Então, muita gente não tem conhecimento ainda, né, somente de seguros de autos, de carro, seguro de vida, algo nesse sentido. Tem muitos outros seguros que também servem para que você utilize dentro do seu planejamento financeiro e também soluções financeiras, principalmente pessoas jurídicas, tá? Alguns seguros assim são essenciais, não para segurar, mas que possa também fazer liquidez no seu caixa, né, ou que está imobilizado. Isso a gente consegue analisar também dentro desses produtos que a gente utiliza. Previdências privadas,
né, e tem seus benefícios, não só para aposentadoria, mas também para abatimento de imposto, para maior restituição. Então, muita gente ainda tem aquela mente de que a previdência privada bancária, aquela que sempre o gerente ofereceu, né, é ruim, porque uma coisa que vai para a aposentadoria. Não. Previdência privada tem outras utilidades, outros benefícios. Você entendendo, você pode ser um beneficiado, né, e trabalhar bem esse produto, tá bom? A gente tem, como falou, investimento imobiliário, o Ceazone, que é muito interessante. Você que pretende, né, ter um imóvel alugado e utilizá-lo, por exemplo, para suas férias, para suas final de ano, enfim. E essa empresa, ela faz todo o planejamento, desde a construção até fazer a mobília, a decoração e também a locação. Então, o investimento é muito interessante dessa empresa, que a gente fez parceria recentemente, porque alguns clientes que queiram, né, ter aí uma diversificação dos seus investimentos de imóveis, né, a gente não vai entrar em assunto qual que é o melhor, se é comprar um imóvel, alugar ou investir em outros investimentos, mas com uma carteira de investimento como um todo da família que possa ter os imóveis. Então, essa empresa, ela faz os spot, né, residências entre mais ou menos de 18 a 32 metros quadrados em locais específicos para turistas. Então, ele está espalhado no Brasil inteiro, eles fazem uma pesquisa, tem uma tecnologia muito importante de que quando algum turista vai viajar para algum lugar, responde aquela pesquisa de satisfação, onde aquele bairro ou aquela cidade, enfim, não teve uma demanda, não teve um serviço adequado, né, principalmente de hospedaria, eles fazem essa varredura e vê se existe a possibilidade lá, uma oportunidade de uma construção e depois fazerem a venda dessas unidades e já fazendo locações. E a pessoa que adquire essas unidades, ela pode também, né, futuramente utilizar para algumas férias, para alguns dias de descanso, é dela, da pessoa. E essa empresa, ela faz todo o trabalho também de alocação. Ela é uma das maiores do Airbnb e do Booking na América Latina de locações. Então, o investidor ele pode comprar, por exemplo, no Ceará, que tem já estruturado isso, Florianópolis, então tem no Brasil inteiro um catálogo onde eles já têm empreendimento e estão construindo, né? Se é de interesse de vocês, do cliente, adquirir esse imóvel, esse spot que ele fala, de mais ou menos de 18 a 32 metros quadrados, você pode utilizar no dia que você quiser, depois volta e deixa alugando. É como se fosse um veraneio, um imóvel que você, ao mesmo tempo que está lá rendendo alguns juros para você, o aluguel, que eles fazem esse trabalho, e depois, no dia que você quiser utilizar, você fecha a agenda e vai com a sua família. Eu acho que é super bacana isso, né? Então, você que viaja muito, por exemplo, para o Nordeste, quer ter um imóvel no Nordeste, pô, bacana, se tem um local lá que você sempre gosta, no estado, né, no Ceará, tem na Bahia, que você possa comprar um imóvel desse, né, e depois, ao longo do tempo, você pode utilizar no momento que você quiser. E quando você não está utilizando, está sendo alugado. Super bacana esse empreendimento, foi uma parceria muito ideal para os nossos clientes, né? E os valores são muito acessíveis, algo em torno, eu já vi aqui, de 180 até 350 mil reais parcelado, né? Tem 2 anos, enfim, são valores bem acessíveis, tá? Então, vale a pena consultar a gente, né? Ver esses empreendimentos, abrir esse parênteses aqui, porque recentemente muita gente nos procura, né? Não sou nenhum corretor de imóveis aqui, mas
dentro da consultoria a gente preza muitos serviços para que possa, né, o cliente ter aí, né, também mais alguns investimentos, tá bom? Voltando um pouquinho para a nossa tela, então a gente trabalha aqui com offshore, holding, então famílias que queiram, né, ter seus investimentos diversificados e ainda é um pouco protegido, né? A gente tem esse trabalho dentro da Zanella, né? Aplicações no exterior via as plataformas, como eu falei, XP e BTG são as principais hoje, né? Eu também trabalho com cursos educacionais, tenho meus cursos na Alegria dos Investimentos, vocês podem procurar lá no Instagram, @Alegria dos Investimentos, a gente tem lá o nosso link com nossos cursos, então também faço palestras, né, eventos, é só nos comunicar aqui falando a sua intenção, né? E outros profissionais também, então dentro da consultoria a gente pode indicar, por exemplo, um advogado tributarista, contadores, né? Então a gente agrega valor para os nossos clientes, não somente, né, para falar de investimento, como comentei, e que a gente tem, né, nós somos aí um planejador financeiro. Então você que pensa, né, ou acha que nosso trabalho é somente só falar de investimento, pelo menos o meu, né, eu não sou assim. Então hoje eu sento com o cliente e falo, quero ouvir, na verdade, tudo que ele tem para falar sobre a vida financeira dele, da empresa, da família, de quem for, as dificuldades, os projetos, para que a gente possa colocar isso tudo no papel e executar. Então, é um trabalho muito mais amplo do que somente a gente falasse o quanto deu a sua carteira, se é acima do CDI, abaixo do CDI, é o risco, se vai subir ou vai cair. Então, esse trabalho a gente está assim quase jogando de lado, né? Temos que incluir, lógico, mas não é somente, né, fazer aí o que é que está bom, como eu comentei, né, nos investimentos como um todo. Então, quais os serviços, né, e produtos que a gente também coloca na PJ. Não todos citados que a gente falou na pessoa física, tá? M&A, fusões, aquisições, vendas, sócios estratégicos, levantamento de recursos. Então, você que tem PJ, pensa que a gente só atende pelo fato de levantar crédito, de falar qual que é o banco que tá com a melhor taxa? Não, não é o nosso trabalho aqui, apesar que a gente, na lógica, que ajuda, mas não é essa a intenção. Então, se você tem uma empresa, está passando por dificuldade, vamos analisar a sua empresa, vamos ver o que a gente pode, né, ajudar nisso, né? Então, se você está querendo expandir mais a empresa, vamos atuar também em outras concorrentes, né? Levantamento de recursos, a gente tem que fazer o quê? A gente pode ir no mercado financeiro fazer esse levantamento, né? Sua empresa, enfim, se vai emitir mais algum título, enfim, para que possa levantar esse recurso. Nós temos instituições lá que fazem esse tipo de trabalho, né? É só conversar conosco que a gente faz, não tem nenhum problema, né? Estou a fim de vender minha empresa, uma parte, eu preciso de um sócio, vamos conversar. Isso dá para fazer dentro da consultoria, tá bom? Antecipações de recebíveis, então a empresa lá que vende, né, a prazos, precisa de algum recurso de liquidez de curto prazo, vamos conversar. Isso dá para se fazer dentro da pessoa jurídica, no caso na pessoa jurídica, né, perdão, mas dentro da nossa consultoria. A gente não é o expert, né, a gente não é a pessoa que vai entender de tudo, do balanço, como contador, enfim. Mas a gente tem uma certa experiência, né? Olhar um balanço, ver, conversar com um empresário, falar o que está ocorrendo, o que a gente pode ajustar, né? Se você tem uma dívida trabalhista, processos, enfim, a gente consegue analisar alguma coisa e dar alguma solução, né? E isso está dentro do nosso trabalho também. Então, como eu falei, a gente é um complexo, um guru, um hub financeiro para que possa a gente ter aí a melhor solução possível, tá? Então, não fique somente, vou repetir, bater muito nessa tecla, somente de que você tem que fazer os investimentos,
qual que é a rentabilidade, não é isso, só isso, entendeu? Então a gente está fazendo esse vídeo exatamente para que possa ampliar mais aí, né, os serviços para os nossos clientes, tá bom? Então, voltando aqui, outros serviços que a gente agrega, né, análise da empresa para soluções financeiras, como eu comentei agora, tá? E que a gente, no serviço que a gente não atende, eu, pelo menos, Daniel, não atendo. Fazer cotações financeiras para esse tipo de clientes, temos um canal no WhatsApp. Então, aquele cliente, qual que tá bom hoje para aplicar? Que é para fazer? Que você manda hoje? Esses clientes, eles não querem um profissional, eles querem só uma pessoa para que possa falar qual que é a boa hoje. Então, o que a gente faz? A gente separa esses clientes num canal do WhatsApp que a gente cria e, né, quando tiver as oportunidades, quando a gente analisa o mercado e vê que a oportunidade está sendo clara, um desvio, né, de curvas, que as taxas estão sendo muito boas, ou, enfim, pode ser que um período, né, de renda variável esteja adequado, na nossa opinião, a gente manda lá no grupo, né, e a pessoa toma a decisão por conta própria. Então, não é o nosso tipo de ficar fazendo cotações financeiras ou, Daniel, no banco está me dando 101 e preciso de 102 do CDI, você faz isso para mim, eu fecho com você. Não. Então, não é o que a gente está procurando aqui por causa de milésimo de percentuais que não vai fazer diferença para o cliente, né, um profissional na vida dele. Então, traders também a gente não atende. Eu fui muito disso, né, surgi nesse mercado de traders e percebi que a gente toma muito tempo, mas que não tem uma evolução nem para a pessoa e nem para o profissional. Então, não é o nosso trabalho aqui que atender esse tipo de público. E fazer cotações de seguro altos ou outros benefícios de plano de saúde, odontológico, vale-refeição, alimentação, apesar que a gente consegue isso agregar nas empresas, na jurídica, quando você, na sua empresa, tem, né, os funcionários que precisam ter esses benefícios, a gente consegue sim atuar nesse serviço, tá? Então a gente só atua quando há umas exceções que é demandado para nós, que precisa a empresa ter. Não adianta você me ligar e falar, olha, eu tenho um plano, eu tenho um seguro do carro, se você fazer um preço melhor, eu vou fechar com você. Nem me procura. Muito sincero, porque não é esse o meu trabalho de fazer cotação. Então, a pessoa que já tem como meu cliente, soluções financeiras já feitas para ele, isso incluiria sem nenhum problema, né, na cotação na questão financeira do cliente, né, porque ele vai me procurar para logo resolver, não é para fazer cotação. Então, como se fosse dentro de um serviço já, Daniel, você pode fazer isso também, aproveita, além do meu plano de saúde, esse seguro também, já faz tudo um só para que possa centralizar com você. Aí sim. Agora, me ligar, falar, olha, eu sei que você faz isso, eu estou aqui numa empresa e numa outra, se você fazer mais barato, eu faço com você. Não é o nosso trabalho de fazer cotações, tá bom? Isso não dá valor no nosso trabalho e a pessoa também, com certeza, se ele encontrar um ou outro com um valor menor, ele também vai para outro lugar. Então, melhor cada um, né, fazer o seu aí e continuar. Lembrando que eu comentei aqui, lógico, se estiver dentro do escopo de uma empresa, que já é nosso cliente, já faz outro serviço, sim, daremos andamento, né? Como eu falei, exceções caso a empresa seja nosso cliente e necessite, tá bom? Ponto importante aqui das remunerações, que aonde pega muito de prospects, de clientes, né, de falar, pô, eu tenho que pagar, isso antigamente não se pagava, enfim. Bom, pessoal, já antecipo para vocês que não existe almoço grátis, nunca existiu. Recentemente teve uma mudança na legislação da CVM, onde agora as informações são mais claras, transparentes. Então, é um ponto que a gente coloca aqui para que possa vocês entenderem que
sempre teve alguma remuneração, ninguém nunca trabalhou de graça, então é importante esse detalhe. Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha com dois modelos de remuneração no nosso trabalho. Um chamado fee-based, onde o cliente, né, quando ele faz esse tipo de plano com a gente, é uma taxa que pode ser em percentual ou uma taxa fixa, que a maioria dos meus clientes são cobrados em percentual, uma taxa anual, todo mês, e que, quando ele faz em algumas aplicações, principalmente de renda fixa, quais os benefícios que ele tem? O cliente recebe umas taxas maiores, né? E o que sobra daquele produto de remuneração que seria para o profissional, volta para o cliente como cashback. Então, um exemplo aqui, para que possa vocês entenderem que na plataforma, está lá da corretora, tem uma aplicação do CDB de 15% ao ano. Sendo nosso cliente, a gente vê na plataforma e tem a possibilidade de que aquela taxa seja melhor, 15, 10, 15, 50. Quando o cliente está nessa plano de fee-based, então a gente aumenta essa taxa, né, consegue aumentar. Se ele não tivesse esse profissional, esse consultor, ele não conseguiria. E o que sobrou, né, que sempre nesses produtos tem uma comissão por trás, o que sobrar ainda fica para o cliente. Então, os benefícios quando o cliente adere a esse plano, tá bom? Agora, outra importante salientar, né, eu vou já comentar isso daqui, mas tem outro chamado Commission Based, que é o contrário do Fee Based. Então, o cliente é uma minoria da minha base, mas explicando, aquele cliente que não quer que seja cobrado do patrimônio dele um percentual e que, quando ele faz alguma aplicação, né, tem uma comissão atrás daquele produto, e daquele produto, quando feito essa aplicação, nós não melhoramos a taxa, ele vai fazer aquela taxa que está na plataforma, e quando cai na conta do cliente como cashback, a gente retém como nossa prestação de serviço. Então, aquele cliente fala, olha, não preciso do seu serviço, só preciso que você me avise que existe uma aplicação boa, eu faço pelo aplicativo, você manda para mim pelo push, eu faço pelo aplicativo, e quando eu receber a comissão é sua, porque não quero que a minha carteira tenha todo mês, né, um débito, né, no valor lá da gestão. E, no caso, quando eu fazer alguma aplicação, você ganha essa comissão. É uma outra remuneração que existe, né, que a gente faz com os clientes. Mas eu quero tocar um ponto aqui com relação ao fee-based. Tá? E eu aqui escrevo, né, e explico para vocês que o cliente que remunera através desse trabalho do fee-based, do consultor através dos juros recebidos, portanto, o cliente não tira recurso do bolso. Então, vou até aqui voltar à tela principal e explicar isso daqui. O que acontece? Quando o cliente faz um planejamento com a gente, tem muitos outros serviços, mas falando agora somente dos investimentos na carteira dele, né? Então, a gente analisa, dá a nossa opinião, enfim. Muitos clientes nossos são conservadores, com essa taxa de alta taxa de juros no país, então faz com que a carteira consiga ter um bom rendimento. E o que acontece? Quando o cliente tem um bom rendimento na carteira, os juros que ele recebe é onde uma parcela que a gente, né, faz o nosso recebimento do nosso trabalho. E aí eu pergunto para você, se o cliente está tendo juros e desses juros nos remunerando, aonde está o pagamento dele do nosso serviço? Ele não está tendo nenhum desembolso do patrimônio ou de algum pagamento do nosso trabalho, da carteira de investimento dele, conforme o rendimento que ele teve mês a mês. Então, eu não vou falar que é grátis, mas o que está acontecendo é os juros da carteira, uma parcela, a maior parcela fica com o cliente e a menor fica para a nossa prestação de serviço. Então, o cliente não desembolsa nenhum recurso e tem um ganha-ganha. O cliente ganha e nós ganhamos.
Isso é importante. Daniel, a carteira do cliente sempre vai render? Não, não é isso. Não estou prometendo nenhuma rentabilidade para o cliente. Eu estou falando que quando a carteira dele tem um rendimento, né, seja ele a mais do CDI, um menos do CDI, seja qual for, mas que tenha uma estratégia, que a carteira dele, sendo bem conservadora, consiga ter um rendimento bom, um pedaço dele, do rendimento, tá, paga a nossa consultoria. Então, muita gente se pergunta, quanto que é que eu vou pagar? Dependendo da sua carteira, da estratégia que a gente faz, e ao longo do tempo, né, você tem um planejamento de aporte todo mês, né, ou deixa o seu dinheiro render numa uma carteira que a gente possa fazer a um médio e longo prazo, dá para os juros pagar e ainda sobrar para você, né, e evoluir a sua carteira. Então, é uma maneira muito boa a gente ver, né, um ganha-ganha para o cliente, e o cliente não desembolsa nenhum valor, que ainda fica no mercado financeiro, essa intriga quando o cliente fala que quando a gente cobra um percentual anual, que é muito caro, que não se vale, enfim. Pensa bem, se a sua carteira tem os juros, e os seus juros pagando o meu serviço e ainda sobrando para você, aonde você está desembolsando o dinheiro? Agora, se não tivesse rendendo nada a sua carteira, ou negativo, e a gente debitando esse valor ao longo do tempo, aí sim você está pagando para o nosso trabalho, que não está sendo efetivo, né? E aí sim toda a coerência da reclamação que você faz. Agora, os juros rendendo para você e você remunerando com ele, então eu acho que seria uma questão importante de se analisar. Não estamos falando aqui que a gente vai prometer para você rentabilidades altíssimas, mais que o CDI, não tem como isso, né? E quem te falar isso está te enganando. Então a gente tem uma expectativa, né, que possa a sua carteira render tantos por cento, fazer um investimento adequado conforme o seu perfil e ao longo do tempo, né, ser remunerado por isso. Então, eu acho importante analisar isso. Muitas vezes o cliente ou prospect, principalmente, não queiram, né, nem fazer parte desse trabalho, entender o nosso trabalho que existe hoje, né, com a resolução da CVM 179, 17879, que hoje mostra que é transparente, né, a remuneração dos profissionais. Então, eu acho que para aqueles clientes também que querem, né, só dos produtos, que querem não pagar, né, que vai ter uma comissão que é a instituição que paga. Então, o cliente vai deixar de receber um pouquinho mais de juros, mas tem uma comissão por ela. Se ele fazer isso diretamente na plataforma ou sozinho, o que você acha de ter um profissional, no caso um agente, por exemplo, eu, fazendo isso para você também? Porque se você fazer diretamente na plataforma ou no atendimento do 0800, no chat, essa comissão vai direto para a instituição. E é a mesma comissão se você tivesse um profissional como eu. Então, vocês que querem fazer aplicações por conta própria, fazem lá no aplicativo, né, faz diretamente. Se você tivesse um profissional, você pagaria, entre aspas, né, pagaria essa comissão que tem nesse produto, vai também para o profissional. E é o mesmo percentual que vai para a corretora se for um atendimento 0800. Eu pergunto para você, por que você não contrata uma pessoa para fazer isso também com você? E que pode, que nem eu linkei aqui agora, vários desses serviços também possam incluir para você. A gente pode mandar no WhatsApp algumas oportunidades que você não vê no dia a dia, né? Fazer reuniões, agregar outros serviços, né? Que você está deixando por fato de que está achando que está pagando, né, por um serviço. Então, eu acho que é importante a gente aqui esclarecer, né, essas dúvidas, mostrar para o cliente a transparência de que existe, sim, um valor financeiro tudo nisso, né, para que a gente possa complementar. E que é importante, eu falo por conta própria.
eu sou uma pessoa que trabalho para ajudar a pessoa financeiramente. Esses produtos todos são para que possa ser utilizado na sua vida. Não é a intenção de ganhar comissões somente. Então, você percebe quem é o profissional agora, que é aquele que sempre está ligando de algum escritório dizendo para você que é para trocar de posição porque o cenário é esse ou aquele. Né? Então, não é esse o meu trabalho, né, que eu venho desenvolvendo já há algum tempo. Tá bom? Voltamos lá para a nossa reta final, né? Só voltando aqui explicar que nossos clientes pode estar em diversas instituições, se não é sua exclusividade numa única instituição, né? O cliente tem conta no BTG e na Genial. Preciso transferir tudo para XP? Não. Posso continuar com ela? Pode. É só você me falar o seu CPF, o número da sua conta, que eu vou lá, coloco meu código lá e atendo lá. E vou, né, mostrando para vocês o que tem de bom dentro das instituições, sendo um consultor. Que você falando diretamente do 0800, pode ser que eles não mostrem para você todo o que tem lá dentro. Então, somos planejadores financeiros e utilizamos produtos para solucionar problemas e não somente ser um vendedor, servir estruturas financeiras. Essa é a nossa intenção aqui no nosso trabalho. Então, diferente aí de muitos profissionais, infelizmente, que são só vendedores, porque eles trabalham em escritórios que tem que bater metas, eles precisam vender, né, para ganhar comissões. Então, é diferente nosso aqui que a gente não é isso. Nunca foi essa a minha intenção de somente vender produtos, aplicações financeiras, tá? Algumas soluções uma outras soluções que o cliente pode ter Daniel, estou feliz com o meu consultor, com o meu assessor atual, gostaria do seu serviço. É só você abrir uma segunda conta, né? Ou uma nova conta, pode ser em qualquer instituição. Hoje as instituições ela consegue você abrir uma segunda, terceira, quantas contas vocês quiserem, investimentos também. Falar, Daniel, essa é minha conta, quero deixar lá com esse assessor agora, que eu gosto muito dele, mas gostei também do seu serviço, eu queria saber como que podemos fazer. Abre uma segunda conta, essa segunda conta fica na minha base e você trabalha com quem você quiser. Né? Então, ao longo do tempo, quem vai prestar mais serviço para você, quem vai solucionar mais a sua questão financeira, acredito que você vai interagir mais e vai, né, fazendo mais negócio com esse consultor. Então, hoje não precisa você sair de um consultor e ir para outro, a não ser que você está insatisfeito. Aí é uma outra questão. Mas eu tenho clientes aqui que tem 3, 4 contas e cada um com um profissional diferente, um assessor, um consultor diferente, querendo testar também como que funciona o trabalho de cada um. Eu achei importante. Isso não só na mesma instituição, mas também em outras instituições. Então, não é assim, vamos dizer, tenho conta e numa próxima oportunidade eu te procuro. Não. Abre a conta lá e vamos fazer o que tiver que ser feito. Né? Vamos conhecer primeiro a gente, vamos conversar. Não é necessário você já abrir a conta e já transferir posições. Não. Entrou algum recurso, a gente vai trabalhando com ele conforme o seu perfil, agregando esses serviços todos que eu te mostrei. Então, ao longo do tempo, a gente vai fazendo um relacionamento e aí, ao longo do tempo, você vai ver quem é que está adequando mais, trabalhando mais, quem está oferecendo, né, as melhores oportunidades, o serviço adequado para você. Essa é a nossa intenção. Tá bom? Bom, acho que está tudo muito bem explicado. Deixo aqui meus contatos, também vou deixar na legenda lá do YouTube para perguntas também, né? Espero que esteja pronto para transformar a sua vida financeira. Meu Instagram é Daniel Economista, meu WhatsApp está aí na tela e meu e-mail daniel.santos@zaneloelf.com. Então, eu quero aqui, em nome não só meu, da Zanella e da Alegria de Investimento, agradecer o seu tempo e dizer que estou sempre disposto a ajudá-los da melhor maneira. Se ficou alguma dúvida, quiser mandar
e-mail, enfim, um questionamento, e quiser também agendar alguma reunião, também estou sempre aberto. Quiser também passar esse vídeo para alguma outra pessoa que se interessa, né? Nós não temos aqui ticket mínimo de clientes que tem que ter certos valores. Isso a gente vai adequando conforme o que o cliente precisa ter, né? Se a gente não conseguir atender, com certeza a gente vai indicar outras pessoas, mas o importante é ter esse primeiro contato, saber o que dá para fazer para que a gente depois possa seguir, tá bom? Então seria isso. Obrigado pela sua atenção e te aguardo e aí em breve. Um grande abraço.